Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Sérgio Português e vocês estão no canal Paixão da Gama. Rapaziada, tô de volta para mais um vídeo e agora falar a respeito desse resultado horroroso na Copa Sul-Americana. Vasco 3, Melgar 3, um jogo que o Vasco teve o resultado ali na mão, um jogo que o Melgar já parecia estar derrotado e infelizmente o Vasco deixou ali o empate no finalzinho, um empate com gosto de derrota. O Vasco que ficou pressionado o tempo todo, desde o primeiro minuto de jogo, o Vasco sucumbiu ao ataque do Melgar, um ataque fraco, uma jogada que eles só tinham ali as jogadas de lançar a bola para dentro da área e infelizmente o Vasco acabou pecando no finalzinho e saindo aí com esse empate, como eu falei, com gosto de derrota. Um primeiro tempo difícil, onde o Vasco parece que sentiu ali a altitude, né? Apesar de que não foi uma altitude tão grande assim, o morro não era tão alto, era apenas 2.330 metros de altura, né? Então o Vasco sentiu, relevante, né, essa questão, porque a gente sabe que o nível do mar, quando a gente sobe um pouquinho, já começa a sentir um pouco de dificuldade para respirar. Parece que alguns jogadores do Vasco sentiram bastante essa questão aí da altitude. O Vasco que saiu logo aos 3 minutos ali com um golaço do Coutinho na frente, né? Coutinho que recuperou uma bola ali, fez uma triangulação com o Piton e achou aquele chute que ele gosta, né? Aquela bola que ele deriva da esquerda para a direita, acertou o ângulo num verdadeiro golaço. Fez ali 1-0 logo no começo e o Melgar não sentiu ali o primeiro gol, partiu para cima. Só no primeiro tempo ali foram 35 levantamentos para dentro da área. O Melgar que no primeiro tempo teve ali 59% de posse de bola, né? O Vasco tinha apenas dado ali em todo o primeiro tempo 3 chutes a gols e fez ali 2 gols, né? Mas infelizmente aí teve ali um primeiro tempo muito ruim, o time muito pressionado, alguns jogadores ali deixaram muito a desejar, né? No caso o PH ali foi muito mal na lateral direita, o Paulinho no meio de campo não conseguia acertar ali a marcação do time, deixou muito o jogo em cima do Hugo Moura, que corria para todos os lados ali para tentar dar uma proteção maior na zaga. A zaga que hoje, no primeiro tempo, principalmente o Lemos, tirou muitas bolas ali pelo alto. O João Vitor não apareceu tanto na jogada aérea, mas não comprometeu. E o Piton até vinha fazendo ali um bom primeiro tempo, mas infelizmente o Piton tá muito abaixo da crítica. A gente não pode nem pensar em elogiar o Piton, que a qualquer momento ele dá mole. O Vasco ali aos 10 minutos, ele quase tomou ali um gol de empate, né? A zaga bateu cabeça e o jogador ali do time do Melgar concluiu quase fazendo ali o empate. O segundo gol, o segundo chute, né, do Vasco foi apenas aos 16 minutos. O segundo chute não, o segundo ataque do Vasco foi apenas aos 16 minutos. O Piton deu um cruzamento e o Verratti não acertou a cabeçada. Então ali o Vasco estava sendo massacrado, amassado ali no seu campo de defesa. A zaga do Vasco estava um barata voa danado, se complicando bastante. A marcação muito ruim do meio de campo, né? Como eu falei, o Paulinho não ajudou nem um pouco o Hugo Moura. E aos 23 minutos ali, pelo lado direito do Paulo Henrique, deu uma falha ali na marcação e acabou fazendo ali um pênalti que, na minha opinião, não aconteceu. O Paulo Henrique deu mole, botou aquele pé ali para trás, ali dando a chance, né, do erro, e o juiz marcou um pênalti. Não foi chamado pelo VAR, ou foi chamado e não quis ir lá averiguar se foi pênalti ou não. O Rodrigues bateu muito mal, chutou para fora, apesar do que o Léo Jardim tinha pulado no canto certo, poderia até ter feito ali a defesa. Mas ali o time do Vasco conseguiu dar uma respirada. O Melgar deu uma sentida no lance, né? Perdeu um pênalti logo aos 23 minutos ali, poderia ter empatado o jogo. O Vasco aos 30 para 31 conseguiu ali o segundo gol, né? O Verratti conseguiu fazer o gol depois de uma jogada maravilhosa do Coutinho, que deu ali um 3 dedos já dentro da área, uma assistência perfeita para o Verratti entrar por trás da zaga ali e completar o 2-0. O Vasco parecia
que ia deslanchar, mas cometeu ali os mesmos erros, voltou para tentar buscar o contra-ataque. O Vasco não tem jogador para buscar ali o contra-ataque, então eu acho que o Vasco tinha que segurar mais a bola, dar aquele toque de bola para gastar o tempo, não sentir tanta pressão do time do Melgar, mas tentou correr e acabou se complicando. E ali aos 38 minutos ali do primeiro tempo, o Vasco tomou ali o primeiro gol, né, o 2-1, um escanteio que a bola acabou ali sendo cruzada e o Verratti na marcação ali acabou falhando, não subiu muito bem. A zaga do Vasco não marcou ali o Rodrigues, que fez o gol sozinho de cabeça, 2-1, aí deu aquela pressionada, né? O Vasco foi pro intervalo ali vencendo, mas não convenceu, jogou ali um futebol fraco, pobre, mas estava saindo vencendo ali a partida. No primeiro tempo ali o Vasco teve 41% de posse de bola, deu ali 2 chutes a gol, né, que foram 2 gols, e ainda teve ali, ainda fez 5 faltas no primeiro tempo. Acho que o Vasco peca muito nessa situação, deixa muito o time adversário tocar, e inclusive ali no segundo tempo, os 2 gols ali que o Melgar fez, foi por causa disso. O time não pressionava o jogador que estava com a bola, deixava livre para poder armar a jogada, mas infelizmente faz parte, é um aprendizado. A gente tem que melhorar muito para jogar na altitude. E aí veio o segundo tempo, o Carille, na minha opinião, começou bem, já mexendo no intervalo, né? Colocou o Jair e o Ryan para tentar ali suprir, né, o mau futebol que o Garré estava demonstrando. Na minha opinião, o PH, o Paulinho e o Garré estavam muito mal, foram os piores jogadores do primeiro tempo, enquanto o Coutinho e o Lemos, que estava tirando todas as bolas ali na área, ali, aquelas bolas alçadas, como eu falei, foram 35 bolas, ele estava bem na partida, né? E o Piton, que no primeiro tempo estava marcando muito bem, e infelizmente aí a gente não pode elogiar o Piton, porque uma hora para outra ele acaba fazendo uma cagada. O Vasco veio com essas 2 substituições, né? Saiu o Paulinho e o Garré, entrou o Jair e o Ryan para segurar um pouco mais ali o lado esquerdo do Melgar, que estava pressionando muito o Paulo Henrique, e o Garré não fazia ali o retorno, não estava marcando muito bem, o PH estava sendo muito fácil ali, ultrapassado. E o Vasco até começou bem de novo o segundo tempo, e logo aos 6 minutos o Verratti, né, fez ali o 3-1. O Nuno pressionou ali a saída de bola do time peruano, tomou a bola, tocou para o Coutinho, que devolveu para o Nuno, e o Nuno conseguiu achar o Verratti dentro da área ali, que dominou e prensado ali com o zagueiro, fez o 3-1. Parecia que o jogo tinha terminado, o Melgar ficou nas cordas, tentando de qualquer forma a jogada que eles mais usaram, que era jogar a bola chuveirinho para dentro da área, e o Vasco foi tentando ali se defender. O Carille, na minha opinião, ele fez até boas modificações. Eu estava numa live que infelizmente eu ia fazer o pós-jogo, mas deu pau aqui na minha câmera, então eu tive que estar saindo. Eu comentei até quando ele fez a substituição, tirando o Coutinho e colocando o Tietê, né, para dar aquele suporte ali na marcação e um pouco mais de velocidade numa puxada de contra-ataque, né? Tirou também o Nuno, que estava já cansado, sentiu também a altitude, não foi um jogador como nos jogos anteriores, apesar de ter dado ali uma assistência, não participou tanto efetivamente do jogo, estava já cansado. Eu achei que deveria ter saído também. Mas infelizmente ali o time do Vasco, ao invés de tentar logo matar o jogo, começou a se retrair, a chamar o time do Melgar para o ataque, e o time do Melgar fez o 3-2 ali aos 37 minutos, numa falta clamorosa em cima do Maurício Lemos, que o juiz não marcou. A bola alçada, o Maurício Lemos subiu para cabecear. Você vê nitidamente o atacante do Melgar dar aquele leve toque assim para desviar o zagueiro da bola, e fez ali a conclusão. O juiz nem chamou o VAR, o VAR também não chamou. Caso semelhante lá ao pênalti no primeiro tempo. Infelizmente, antes do jogo eu avisei na live que eu estava fazendo, eu falei que o time do Vasco tinha que estar ali preocupado com a arbitragem. O Brasil é o único país da América do Sul que tem ali
que fala o português, é o único que não fala o espanhol, né? Então a gente tem um certo preconceito racialmente, mas também esportivamente a gente sofre por não ter ali as mesmas características do povo sul-americano, né? Então a gente sofre bastante, a gente é sempre perseguido e o Vasco hoje não fugiu à regra, acabou sendo prejudicado, na minha opinião, nesse segundo gol aí do Melgar. O Vasco sentiu ali o segundo gol, começou a chutar a bola para frente, não tentou segurar a posse de bola, que foi um erro que o Vasco teve desde o primeiro minuto que começou o jogo. O Vasco tinha que cozinhar o jogo, não ficar tentando propor ali a qualquer custo, tentando buscar as jogadas com rapidez, porque o time do Vasco não tem jogador veloz para puxar o contra-ataque, então a melhor arma seria tocar a bola, segurar o jogo, cozinhar ali o time peruano, e infelizmente o Vasco não teve essa capacidade, deixou ali aos 39 minutos, né, outra bola alçada na área, o Lucas Oliveira, que tinha acabado de entrar, acabou marcando para o meio, ao invés de dar um suporte ali ao lado esquerdo no Piton. E o Piton, infelizmente, é o jogador mais baixo que a gente tinha naquele momento dentro da área. A bola foi alçada em cima dele, ele ficou pregado, ele não deu nenhum desvio para desviar ali o atacante, né, da cabeça. Cabeceou tranquilo, fazendo ali o 3-3, e parecia que o Vasco ia acabar tomando a virada. O time se desesperou totalmente e no final um empate aí com gosto amarguíssimo de derrota. O Vasco agora vai pegar ali o Porto Cabareiro, né, no próximo dia 8, se eu não me engano, em São Januário, às 21h30. Então vamos ver aí, dentro de casa a gente tem que buscar de qualquer forma uma vitória para poder buscar a primeira colocação. Agora a gente vai ter que secar o jogo do Lanús contra o Cabadeiro, né, que eles possam empatar, ou então quem sabe o Cabadeiro ganhar do Lanús, para a gente poder tirar a diferença dentro de casa aí no próximo jogo. Infelizmente deixamos um resultado na mão escorrer entre o nosso dedo, e o Vasco mais uma vez decepciona a sua torcida, que teria aí outra estreia maravilhosa com vitória, mas infelizmente faz parte do futebol. A altitude pesou para alguns jogadores muito abaixo da crítica. O PH, eu pensei que no segundo tempo ia melhorar, não deu certo, jogou muito mal. O Maurício Lemas falhou, né? Não deixou o cara fazer ali o segundo gol, mas infelizmente ali alguns jogadores sentiram e não puderam dar ali uma sequência boa que vinham fazendo aí do jogo do Santos. Essa daí foi a minha opinião a respeito dessa partida, desse empate com gosto de derrota. Vamos levantar a cabeça, buscar aí agora uma vitória contra o Corinthians. Ainda não se sabe se o Carille vai poupar alguns atletas por causa dessa maratona, nessa viagem. O Vasco deve chegar no Rio na quinta-feira à tarde ou à noite, né? A gente não sabe aí a hora que o voo fretado vai sair aqui de lá do Peru e poder chegar aqui. Deve descansar na quinta-feira. Na sexta já é antivéspera do jogo, então não vai ter treinamento, vai ser aquele pijama treine, e vamos ver aí o que o Carille vai estar aí tramando para poder ter um jogo difícil contra o Corinthians. A gente sabe que o Corinthians em São Paulo é difícil vencer. O Vasco passa por um jejum muito grande de vitória lá em São Paulo, mas está na hora aí de buscar essa vitória e quem sabe embalar aí no Campeonato Brasileiro para levantar a moral, porque esse empate aí deixou aí a torcida do Vasco chateadíssima, todo mundo já cornetando o Carille, falando que ele é um cara retranqueiro. Na minha opinião, ele fez o certo. O time do Vasco precisava marcar um pouco mais no meio de campo, só não precisava ficar chamando o time do Melgar para dentro da sua área, que foi ali, eu acho que na minha opinião, o pecado do Vasco. Não poderia ter dado esse mole de retrancar ali dentro da nossa área, porque infelizmente jogadores como o PH e o Piton são jogadores baixos, fracos no jogo aéreo, e infelizmente ali do lado do Piton saiu o gol do empate ali. Infelizmente vamos voltar para casa com um ponto só. Valeu? Essa daí foi a minha opinião, o que eu vi nessa partida. Chateado pra cacete com esse empate. Peço a vocês que estavam me acompanhando na live,
Desculpa aí por mais uma falha técnica. Hoje, duas lives que eu tentei fazer, duas falhas técnicas na câmera. Uma com a câmera nova, deu ruim. A outra com a câmera velhinha, que estava até indo bem, quase 50 minutos aí de live, mas infelizmente não deu para terminar. Um grande abraço a todos, saudações vascaína.